Uma seleção que facilmente é a melhor do mundo, o ranking da FIFA tá aí, não me deixa mentir. Pelo menos de 3, 4 anos pra cá, na minha... Não tô sendo barrista, não. O futebol... Eu acho que o Scaloni ele pegou o que estava sendo feito na Europa e deu uma reformulada. E do outro lado, a gente tem um Brasil totalmente ainda perdido, se reconstruindo. E aí a pergunta que eu queria te fazer, e não olhando para o passado e olhando para o futuro, e entendendo como é que funciona a CBF hoje e as decisões que têm que ser tomadas daqui em mais, o que você prospecta? Mas é que a CBF, se você pensar por esse lado, que é um lado importante de se pensar, a CBF pensa desse jeito desde sempre. Se você for pegar a história do futebol brasileiro, mesmo sem querer voltar no passado, a CBF, que não era a CBF, em 1950, CBD. que eu não vi, você não viu, a gente não era nem nascido, mas a gente lê história, né? Não adianta ela... Ricardinho acho que viu. Ricardinho é bem antigo. O Ricardinho parece que estava com o Zagallo servindo o exército. Exatamente. O Zagallo estava no campo, né? Servindo o exército. E o Zagallo já era um soldado e o Ricardinho ainda era aspirante. Exatamente. Né? Raso, né? Soldado raso. Entendeu? Não adianta ela, que tem a cara de mais novinha entre nós, dizer assim, eu não nasci, eu não vi. Pô, ela não viu o Pelé jogar, mas ela tem que saber quem é o Pelé. Se ela tá falando de futebol, ela tem que saber quem é o Pelé, quem é o Maradona, quem é o... Porque, assim, ela deve ser de que ano? 99. 99. Ela... Quase que ela não viu Copa nenhuma, hein, do Brasil. Exato. Não, quase não. Não viu. Em 2002, o Brasil ganhou, ela tinha 3 anos de idade. Ela tinha 3 anos. Né? Ela não viu. Não guarda nada. Ela não Guarda viu. nada. Não tem memória afetiva. Não, Não. ela não viu o Zico. Perfeito. Ela viu o Ronaldo só um pouquinho. Sim. O Ronaldo. No Corinthians ainda. No Corinthians. Que foi um Ronaldo que estava fora de forma e jogando muito. Ótimo. Sim. Mesmo no Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, agora, quando perguntar pra ela do Ronaldo, ela tem que saber quem é. Claro. Então, em 50, a gente achou que a Copa estava ganha e perdeu. Em 58, nós tivemos um cara que foi lá e foi Paulo Machado de Carvalho, que era dirigente de comunicação. Não tinha TV Record, Perfeito. Rádio Record, Rádio Jovem Pan. Marechal da Vitória. E aí ele foi lá e bolou um plano. E a CBD, na época, deixou. Em 62, a mesma coisa. Então, assim, você tem que pegar o passado. Nós nunca tivemos. Em 82, nós tivemos talvez o último presidente de CBF que ninguém achou nada de muito ruim contra ele, que foi o Julito Coutinho. E a seleção fez uma bela Copa, perdeu. Não é obrigado a ganhar. Melhor Brasil. Claro, mas não é obrigado a ganhar. Só que o que eu acho hoje é que eu não sei como nós aqui no Brasil entendemos o nosso lugar no futebol mundial. O que é a seleção brasileira? O que são os clubes brasileiros? O que é o campeonato brasileiro? Como a gente se posiciona se a gente tivesse aqui um campo do mundo? Qual é? Porque você fala que a Argentina é primeira do ranking. O Brasil foi primeiro do ranking durante anos. E sem ganhar nada. Não, aliás, o recorde de seleções, que a seleção do planeta que mais tempo ficou em primeiro lugar foi a brasileira. Porque o ranking é composto por pontuação conforme o jogo que você faz. Então eu faço um amistoso, ganho um Mas, ponto. Kleber, você tá otimista? Não. Eu acho Nem que tem hoje, como, eu tá? acho que hoje a gente não tem bola uma pra Copa ganhar aí. uma Copa. Mas acho que a Copa do Mundo é uma coisa tão maluca, porque você falou da Argentina. A Argentina começou a Copa do Mundo com um técnico interino que ninguém acreditava nele. Perdendo o primeiro jogo. Ninguém queria assumir a seleção argentina. É isso aí. Ele trabalhava, ele era assistente do Auxiliar Careca. do São Paulo. Do Sampaoli. E aí ninguém queria assumir a seleção argentina. Convidaram, sei lá, de novo, sei lá quem eles convidaram, Tata Martino. Ninguém quis assumir a seleção argentina, que vinha de alguns fracassos. A seleção argentina não ganhava uma Copa América desde os anos 90, ganhou a Copa do Mundo em 86, fez a final em 2014, que já foi um negócio extraordinário. Mas ninguém queria. Aí esse cara sumiu e apanhou da Arábia no primeiro jogo. Aí ele troca E todo 8, mundo 6, disse que sei lá, a Argentina vai fazer o Mas mesmo ali já vinha fiasco numa que- série invicta, ali foi um ponto fora da curva, né? Beleza, mas perdeu. Perdeu. E quando perdeu, eu imagino que na Argentina tremeu. Claro que tremeu. Só que aí o cara foi genial. O cara foi mudando o time conforme os Perfeito. jogos. O cara foi encarando. Que a gente não faz. Ele mostrou A gente- que tinha repertório, Kleber. Sem Coisa dúvida. que o Brasil não tem mais. Então, como treinador, ele mostrou que tinha Exato. repertório. Acho que o espírito do jogador argentino, quando vai para a seleção, É outro. é diferente. É outro.
Não é só o jogador, é o torcedor. A seleção argentina ela tem outra proporção A conexão totalmente da torcida diferente. nossa com a seleção foi perdida há muito tempo. Mas assim, mas por causa de quem? Minha, sua, dele, nossa, de todos nós. De nós mídia, de nós jogadores, de nós dirigentes, de nós... Da própria seleção que foi se afastando, né? Foi se afastando. Pois é. Se afastando do Pois é, torcedor. Mas assim, Isso não tem nada a ver com o resultado, porque como o Kleber falou Não tem agora, nada a ver a com o Argentina resultado. vinha de maus resultados, Claro. mas sempre a torcida ali tem fiel, nada a ver com porque o vê o resultado. cara entregando, vê o Agora, E aí comprometimento. você tem... E aí o cara foi bem demais. O cara montou um meio campo bom. O McAllister começou a jogar como nunca e continua jogando. O Depou começou a jogar como nunca. Né? O Messi é o Messi. Dibu Não é pra Martínez gente começou a pegar até discutir. pensamento. É, mas assim, o time jogou bem. A gente isso? a gente aqui no Brasil acha que tem que falar mal do Otamendi. Porra, Zagueiro, irmão. Lá Não ele tem funciona. conversa, não. mas funciona. Lá ele funciona o sistema. E o nosso treineiro? E o próximo? Não que Pois vai é. resolver tudo. Não sei. Mas e Você aí? leu minha nome? mente. Você ia para um brasileiro, tá não na sei. hora de um treinador Assim, de fora. a gente conversou sobre isso domingo passado no Esporte Record, o programa de domingo à noite da TV. Assim, e a maioria parece dizer assim, ó, acho que o conceito assim, preferir, eu gostaria que fosse um brasileiro. Mas eu gostaria, sei Mas lá qual? por quê. Então, eu gostaria que fosse. Qual? Não tem resposta. Porque assim, gente, a gente fala muito. Tem que responder rápido. Hein? Quantos estrangeiros foram campeões brasileiros como técnico? Rápido? 4. 4? Rápido? Vamos? 4. Nenhum respondeu. 3. 3. O Jorge Jesus, Jesus. o Abel de novo e o Arthur Jorge. Contei 2 do Abel, é isso. Tá. É isso. 3 treinadores foram campeões brasileiros. Mas nos últimos quantos anos? Exatamente. É recente. A diferença Aí é que tá. essa. 19, É. 21, 22. E agora? E agora? 19, 22, 23 e 24. 24, que foi o Mas, Arthur Kleber, Jorge eu agora. vou fazer aqui um contraponto. Você pega a relevância dos treinadores brasileiros no mundo, é 0. E isso tem um monte de motivo, né? A língua. Não, a língua. Já me falaram que aqui eles ganham suficientemente bem para não precisar sair. Tem um lance da licença, né? A licença de não poder. Parece que a nossa. Não sei agora. A nossa licença não dava direito de Não, trabalhar na você UEFA. tem que fazer mais um curso lá. Tem que fazer né? mais um. Mas você pega aqui a Copa América, acho que das 10 seleções, 8 eram dirigidas por técnicos argentinos. São? São ainda. São. Então, são Não, ainda. beleza. Os argentinos conseguiram fazer uma. Mas assim. Você não tem uma opinião? Os Eu portugueses tenho também. uma opinião formada. que se os eu fosse- você começou hoje falando, e eu concordo, que o Brasil é um celeiro de craques. Para mim, continua sendo um grande produtor de craques. Hoje eu mas, acho que produz igual os outros. mas ainda temos. Não em número, em mas qualidade. Temos material humano. Agora, eu tenho opinião formada e não é de hoje que os treinadores ficaram muito para trás. É possível. Eles ficam bravíssimos quando eles ouvem isso. Né? Porque assim, quando você vê um time brasileiro em campo, você não vê uma distância muito grande do jeito de jogar. O que a gente tem aqui é um ritmo de jogo diferente? Tem. Sabe o que me invoca desde sempre? Por que o meio-campo do time estrangeiro, da seleção estrangeira, pode ser um meio-campo mais solto e mais leve e todo mundo volta para marcar, todo mundo vai para o ataque? E no nosso, nós precisamos perguntar sempre. Você pergunta, ele pergunta, ela não sei se pergunta, eu não pergunto. Quem é que marca? Ora, pombas, todo mundo. Todo Mas aí, mundo. Kleber, eu acho que Quem passa- é o marcador da Argentina? Marcador. Todo mundo. Tá, o meio campo todo marca. Mas aí eu acho que passa muito pelo que o Romão tá falando. treinador. Ó, cara, assim, eu adoro o Dorival Júnior. Eu acho que o Dorival Júnior tinha tudo para ter sido um bom treinador da seleção. Sabe o que aconteceu com o Dorival? Ele não entendeu onde ele estava. O Dorival chega à seleção brasileira, ele não sabe onde ele está. Não sei, Completamente. não acredito, Ricardo. Kleber. Por quê? Porque ele não conseguiu passar para os caras aquilo que ele pensa. Mas assim, se você fosse escolher o técnico da seleção brasileira, você escolheria o Dorival Júnior? Naquela época, sim. Quando ele Eu- foi escolhido, eu não. sim. Não, também. Eu não. Gente, Pra quem mim, não seria tem- na não época, tem gente? estatura. O primeiro seria o Abel. Só que não Mas tínhamos isso é ninguém. louco, isso é louco. Isso Não é tínhamos muito- ninguém. Isso é muito gosto. Sabe quem seria o meu? Ah. O Fernando Diniz. Aí que lascou. saiu de lá. Então, você Aí não lascou. gosta. Você não gosta dele, você não gosta Aí do time lascou. dele. Mas você não gosta do Mbappé, pô. Eu? Ah, gosto. Pelo não mútil. Você acha que ele não joga muito? Não, joga, mas não é Entendeu? tudo isso que vocês falam também. Entendeu? Vamos ouvir a nova geração.
E aí, como é que Fernando você Diniz. enxerga? Eu acho que a provável chegada aí, né, que estão falando do Jesus, eu acho um bom nome. Mas o Fernando Diniz Só Jesus não, salva, Só certo? Jesus salva essa seleção. É. Mas o Fernando Diniz, não, pra mim não era o nome. O Dorival, pra mim, não era o nome. O semblante dele na vitória da Argentina é preocupante. É a cara do Brasil, do brasileiro naquele momento. Coletiva pré, ele até caiu, pô. Ele caiu antes. Não, mas assim, é que o Júnior tem uma Me choque. história, o Júnior tem uma história no futebol que é super rica, super boa. E como de todo mundo, tem um monte de vai e vem. O Dorival Júnior, quando ele aparece, ele era assistente do Muricy. Perfeito. Vocês sabem disso, lá Perfeito. no Figueirense. Aí ele vira treinador. Aí qual é o primeiro Rodou grande pra trabalho caramba, dele? Rodou pra caramba. Santos. Nossa senhora. Acho que no Vasco, né? Um pouco antes do Santos. Não lembro. No Vasco. Não lembro. Se eu Eu tiver lembro do equivocado, Dorival Júnior no Primeira Santos, relevância do Santos. em 2010. Eu lembro do Santos. Ele monta um bom time. Se eu não estou equivocado, ele é campeão no Vasco, da Série B. Se eu não estou equivocado. Não Depois ele me chega lembro. no Santos e aí faz um trabalho Não me espetacular. lembro. No Santos ele é campeão da Copa do Brasil, ele é campeão paulista, ele encaminha o Santos para ir para uma boa Libertadores, aí ele cai por uma questão Cai lá. porque ele brigou com o Neymar. Tal, ele Isso. caiu. Aí assume o Marcelo Martelotti, Perfeito. que era um goleiro, que foi goleiro e era assistente, e o Santos achou que ele ia resolver a parada. sim. Quando chega na Libertadores, o Santos está a 2 rodadas da fase de Pendurado. grupo para cair, leva o Muricy e o Muricy ganha a Libertadores, faz o Tri Paulista e tal. E aí, o Dorival Júnior no Santos foi muito bem. Muito bem. Ele não inventou moda. Ele aproveitou quem ele tinha e fez o time Ele continuar soube fazer jogando. aquela molecada jogar muita bola. Neymar, Ganso. Muito. Pô, André. O meio-campo Tinha uma dele era máquina, né? Aroca. O meio-campo dele era Aroca, Wesley Meu e Deus do Ganso. céu, O só ataque isso. dele era Robinho, André e Neymar. Só isso. Quem é que marca? Todos. O time inteiro. Ou ninguém. Aí o lateral direito dele depois virou o Danilo. Perfeito. Que vocês ficam falando que não joga nada. Quero parar. Vocês ficam falando que não joga nada o Danilo. Não joga nada. Já jogou um Já dia. jogou, Não, já jogou um dia? Jogou um dia. Vocês estão de sacanagem. Aqui no Brasil O cara- ele joga. O cara jogou no Ah. Real Madrid, no Manchester City, Ah. na Juventus, ele é uma Agora, porcaria. peraí, volta aqui. Esse último aqui, ó, tava mal demais, né? Na Juventus não jogava. Ué, então... Mas Não jogava jogava. como zagueiro, né? Não tem um ditado Não, o que eu tô popular? dizendo o que eu tô dizendo assim, é que a gente acha que o cara é craque hoje e uma Depois porcaria deixa de ser. amanhã. Não, tem o meio termo. Aí. Só que o Agora, Danilo cara, que nós vimos tá longe de ser o Danilo de hoje. O Neymar é craque? O Neymar já foi, O, claro. o Neymar não é um dos Ele é 20 diferente. maiores de todos os tempos? Sim. Ele é diferente. Eu também acho que é. Hoje Diferente. ele tá sendo? Não, porque não joga. Uai, Não, porque não joga, mas ele é craque, o Neymar. não, também acho. É. Mas ele precisa continuar jogando. O Sim, Zico só- também é craque, não joga mais. É. Não adianta. Pô, que nós... Mas não o lance do mostrar. Neymar não é técnico, não é técnica, é foco, né? Ok, mas precisa jogar. Então ele precisa jogar. Eu ele, acho que ele ele- precisa focar em jogar Ah, e se Mas recuperar. voltando ao futuro da seleção brasileira. Então, eu não sei, eu acho eu acho que- que assim, tem um ditado popular que fala assim: se você quer colher diferente, você tem que plantar diferente. E eu, quando às vezes se generaliza, não, tem que ser estrangeiro, como se só o fato do treinador ser estrangeiro fosse a solução. E não é isso. Quando eu Então, mas falo, qual é o seu diagnóstico sobre a seleção brasileira? Eu o acho- que falta? pra mim falta um treinador prateleira Champions League. Pra fazer o quê? Para pegar um dos melhores elencos Uhum. do futebol mundial, que é a seleção brasileira, e fazer jogar com o futebol mais atual. Então. E eu tô falando de Guardiola, tô falando de Klopp, não. tô Então, falando, você- tô falando dessa galera. também Quebrar a acho. panela que existe ali dentro, né? Então, não sei se tem panela, mas assim, pra mim, falta, se eu tivesse que decidir em uma palavra, o que mais me incomoda é a competitividade da seleção É isso. brasileira. Porque eu vejo a seleção brasileira competindo de um jeito diferente das outras seleções, nos outros times. Eu vejo o Vinícius Júnior tendo um comportamento de competição no time e outro na seleção. Tesão é outro. É comando? Pode ser isso. É comando? É vontade? Vontade eu não acredito, juro. Mas assim... Mas eu acho que é a alguma maneira de coisa não jogar, anda. Kleber. É É hora a que maneira gente de jogar. Mas, por exemplo, Pode ser. pegando esse jogo contra a Argentina, pô, os caras correram. Correram errado. Tanto que o não, Foi correram atrás da errado. bola, né? Não, mas era o único que tanto que Amigo, o gol do correr Brasil, errado não resolve. tanto que o gol do Brasil sai de uma proatividade de mas falar Sai de uma cagada da Argentina. o teu zagueiro Entregou deu de a bola presente no o meio, gol, rapaz. pegou um Tudo bem. presente. O teu zagueiro ficou com Foi o dó, Romero, deu né? de presente. Foi o Romero, Mas né? ele só fez a bobagem porque alguém pressionou. É, Obrigado, eles obrigado. estavam marcando alto, O cara, exatamente. ele acreditou É. no que ninguém acredita. O jogador brasileiro, pra falar com o técnico, tem que olhar pra cima. Os últimos técnicos, o jogador olha pra baixo. O Vinícius Júnior citado aqui.
O Vinícius Júnior, ele não faz no clube o que ele faz. Ele pega a bola e ele vai e penteia pra cá. Com o Ancelotti no Real, ele joga. é. O É Ender, agudo, que não mete colinha pra cima e fica... É outro. Ele tem que chegar na técnica da seleção, olhar pra cima. Por isso que eu iria nos Zicas da Galáxia mesmo, entendeu? O Guardiola, que já tá de saco cheio, eliminado lá do City. O Klopp, que tá trabalhando no Red Bull lá no escritório. Fala, O próprio mano, vem pro Ancelotti. campo. Mas Tem espera o ano seguinte. pra Copa do Não, Mundo. Ancelotti, acho que o Abel Ferreira. O Abel, pra mim, seria o acho- nome ideal pra agora, seleção brasileira. O Abel tem um problema. Na terceira entrevista. Giovanna de Na Biasi. terceira entrevista, vocês iam tudo arrebentar com ele. Não, mas ele é um O cara que tá Abel aqui no é- Brasil e conhece o sistema. O Abel, Tô ele falando de sistema de como Sabe funciona qual- aqui. Ricardinho, o o Jorge- problema o do Jorge Abel é Jesus. que ele é desequilibrado emocionalmente pra ter uma Mas não é seleção. só ele. Aonde Ele você é acha? cabeça fria, No coração campo? quente. No campo. Você acha que o Abel. Ele faz tudo Você pensado. acha que o Abel. Você acha que ele mudaria Não, o eu não comportamento? conheço o Abel, tá? Nunca vi o Abel. Não é na desequilibrado? vida. Não. Pera, eu tô entendendo. Você tá falando dele no campo. Sim. Você acha que o Abel, no vestiário, você acha que o Abel, na reunião com o diretor, você acha que o Abel, na hora de montar o time, é desequilibrado? Não é. Provavelmente não. Provavelmente E não. eu não tenho nenhuma Ali dúvida. no campo, ele faz um exagero. O Kleber, Coletivo. ele faz aquilo ali pensado. Não, ele pula. É. Não sei. Ele faz, eu tô te Acho falando, que ele não, faz acho que muita coisa que o Abel faz é pensado. Não, eu adoraria. Muita O coisa. Ricardinho debaixo da cachoeira, pelo amor de Deus, mano. Eu não acho. O quê? Eu adoraria entrevistar o Abel. O Abel, mas ele não vai te falar isso. Não vai te falar. Não, eu adoraria entrevistar o Abel até para fazer perguntas nessa linha. Sim. Porque assim, quando o Abel reclama da pergunta, por que o Abel pode... O Abel ou qualquer treinador, tá? Por que o cara... E acho que a gente faz pergunta bem estranha hoje em dia, tá? Não é dizer que nós somos legais. Não. Nós não somos também. Ué, só tem craque na imprensa. Claro que não. A gente só acerta. Não é? Mas assim, por que o Abel pode criticar a pergunta e fica bravo quando você critica o time dele? Por que o Abel, que nós estamos dizendo, é porque estamos falando de Abel. Por que o treinador pode dizer que a pergunta é mal feita e não admite que um repórter, um jornalista, diga que o time dele não está bem? Por que o jornalista não entende de futebol e o técnico entende de jornalismo? Porque a sala de imprensa mudou, né? Claro que mudou. É isso. Claro que mudou. Sala de E imprensa mudou, e mudou sim. Tem muito bajulador e pouco perguntador. Não, eu nem vou nessa. Eu acho que tem muito, assim, a gente está, e faz tempo já, a gente está pensando na nossa pergunta. Eu conto sempre isso e vou contar de novo. Em 2000 e não sei quanto, a seleção brasileira jogando eliminatória, o técnico era o Carlos Alberto Parreira. Aí o Brasil fez um jogo não sei aonde e veio para a Granja Comari para jogar contra o Peru na próxima rodada. E a gente ia fazer programa lá na Granja. Podia fazer programa, a gente entrava na Granja, fazia o programa Eu lembro. e tal. Aí acabou lá o programa, ou antes do programa, coletiva do Parreira. E no jogo anterior, Ronaldinho Gaúcho tomou cartão amarelo e estava suspenso do jogo. Aí o cara fez a primeira pergunta para o Parreira. Sei lá, não lembro qual era a pergunta. Professor, como é que vai ser a preparação para o jogo? O Parreira começou a responder e falou assim, acho que vai ser uma preparação boa, acho que a gente está num bom ambiente, apesar do resultado, eu não lembro qual foi o resultado, a gente já definiu quem joga no lugar do Ronaldinho, então a partir de agora a gente vai ter todo o tempo para fazer a pergunta. Segunda pergunta. Professor, o senhor acredita que o Brasil tem que atacar mais? Não, tinha lembro que as perguntas. perguntar quem vai jogar não no lembro a lugar do pergunta. Ronaldinho, pô. Você acha que o Brasil tem que atacar? O Brasil tem que atacar, não sei o que. Eu comecei a ficar incomodado na sala de imprensa. Aí, terceira pergunta, professor, a bola aérea do Peru? Eu falei, não acredito. Quero Aí na perguntar. quarta pergunta, o cara falou, quem joga no lugar do Ronaldinho? Aí. Ele falou, Ricardinho. É, pô. Eu falei, pô. Era a segunda pergunta. Pô, Era a então me segunda dá a impressão pergunta. que o cara não tá ouvindo. É isso. Ele já vai com a Já vai pergunta, com a pergunta pronta. pronta. É. Pronto. Acho Não que é um sente defeito não nosso. sente, é Claro o que feeling, eu não sente o ambiente. É um defeito nosso. Sim. Agora, assim, de treinador, eu sei lá se é o Jorge. O Jorge Jesus é um dos. Desse- Não da acho. O prateleira. Zica. Eu não O Zica É, da é, Galáxia. É. Eu acho que a gente tem um recorte Mas ele de foi bem 19. aqui. Foi. Em 19 ele mudou o nosso jeito de jogar. Mudou. Sim. Ele fez com que todo mundo se coçasse e passasse a ter Sim. mais tesão de Sim, jogo. Sim. Eu diria que ele abriu as portas pra até a chegada do Abel Ferreira. Depois dele, muita Então, coisa você mudou. acha ele não serve? Eu vou falar uma coisa, eu morro de medo dele chegar aqui. bom. Calma, dele chegar aqui, desembarcar
com a bola na mão e fala assim, eu inventei o futebol. Ah, ele acha que ele acha que ele inventou o futebol. Ele acha que ele é o supra-sumo Mas do ele mudou futebol. o patamar. Nós tá? também achamos Não. que nós inventamos o microfone, o largou. comentário. Então, desculpa. O Jorge Jesus fez um bom trabalho no Flamengo. Beleza. Bom. Aonde Tá bom. mais? Foi Ótimo. muito bom. Aonde Excelente. mais? Eu concordo com você. 2000 e? Tô 19. dizendo, Nós estamos, hein? tô dizendo pra você, eu concordo com você. Depois de lá não fez mais nada. O Jorge Jesus, eu não conhecia o Jorge Jesus quando ele veio pro Flamengo. Mas a gente vai lá. O Jorge Jesus fez um trabalho bom lá em Portugal, no Benfica. Tal. Não fez nenhum trabalho genial em outros times, em outros países, numa época em que já tinha essa falta de fronteira para treinador, numa época em que os técnicos principais da Liga Inglesa não são ingleses. É isso, a maioria? Pô, a tem maioria não, pouquíssimos os campeões, ingleses, né? É isso. Os campeões. É isso. O Klopp, o Guardiola, agora o Arteta. Cara, a gente tá numa sinuca de Eles não bico. são campeões. Sabe por quê? Agora, o Jorge Jesus aqui... Não, ele mas brilhou, ele brilhou, é Kleber. brilhou. Ok, 19, mas Kleber. ele resgatou o que nós não tínhamos. Um jogo mais vibrante, um jogo mais ofensivo. Não poupava ninguém. Uma vontade de ganhar jogo. Um time que não tinha... não se Pô, satisfazia esse com Flamengo, 2 a 0. ele ganhava com Porra, requintes de crueldade. Os caras compararam... Você tem mais de 50. Tem. Os caras compararam o Flamengo dele com o Flamengo do Zico. Aí não dá, né? Não, como não dá? Mas foi comparado. Não, Foi não, comparado. dava gosto de ver, Na época Ricardinho. foi. Gosto de ver dava. Dava gosto de ver, Mas dava tem gosto de comparações ver, que dava deviam ser gosto de ver. proibidas. Não, tá bom, não precisamos comparar nada. O que eu tô dizendo pra você é que nós... O Flamengo dele jogou muita bola. Nós vimos num futebol modorrento, lento, chato, diferente. que 1-0 era goleada. O cara chegou e botou os caras pra correr. Sabe? Então, quem é que marca? Vocês lembram o time dele? Vai. O time dele? Eu lembro do último jogo dele no Não, Campeonato a Brasileiro. escalação do time dele. Eu lembro do último jogo dele no Campeonato Brasileiro. Tomou de 4 do Isso eu lembro. Ah, isso eu tomou de lembro. 4 do Isso Santos. eu lembro. No Isso eu ano que lembro. ele foi campeão brasileiro e da Com Libertadores. 200 pontos. Não, o Santos foi vice-campeão. Vice-campeão. O Santos foi bem pra caramba. De São O Paulo. Santos fez 72, o Palmeiras fez 72. O Flamengo ele tava fez em outra 80. prateleira naquele ano. Porra, Tentar lembrar, você lembra de cabeça o time? Olha lá. era o Diego, Sim. Rafinha, Que isso. Rodrigo Caio, né? Rodrigo O zagueiro Jogava lá, o Pablo Mari Pablo Mari, e isso. jogava o Felipe Luiz. Perfeito. Né? Era o Felipe Luiz já? Eu acho que já era o 19? Felipe Luiz. No meio-campo era William Arão, Gerson e Arrascaeta. E na frente Diego era, reserva. Gerson na jogando frente muito. era o Everton, o Gabriel e o Bruno Henrique. Tinha o Diego E também tinha- no meio campo que O entrava e Diego, saía. mas o né? Diego não era Era o titular. 12º O jogador. Diego virou titular com o Rogério. No ano Isso. seguinte. Perfeito, Que perfeito. o Rogério puxou o Arão pra zaga. Isso, Diego Ribas. Agora, esse time do Flamengo jogou muita bola, isso é indiscutível. Não, Isso é naquele indiscutível. ano, naquele ano, pra mim, o Gerson, o Everton, o Gabriel e o Bruno Henrique, Bruno Henrique jogou muita seriam bola. titulares da seleção brasileira. Sim, dúvida, sim. sem Não dúvida. foram. Ó, só pra gente... O Pablo Mari você não Ricardinho, queria na seleção brasileira, né? Mas então, É espanhol, pô, por isso que eu tô sacaneando. sim, eu sei. Mas os caras queriam pedir o Bernabéu aí de lateral. pô. Ele escapou. só tentar dar uma arredondada aqui no assunto seleção, É, que vamos eu falar me de outras comprometi com a torcida corintiana Vamos de falar falar um de pouquinho do jogo de ontem. Eu vejo assim uma situação um pouco complexa. Primeiro pelo que momento da CBF, concordo com o que o Kleber colocou, não é de hoje, mas tenho a sensação que conseguiu. Não é nada tão ruim que não possa piorar, né? Do jeito que aconteceu essa eleição e como as coisas estão funcionando hoje, eu fico muito preocupado, porque eu sou argentino e, obviamente, no Brasil e Argentina, eu torço Precisa lembrar, gente. eu torço pela Argentina, não. Quase Eu gostando tenho que de ser você. autêntico, eu A tenho gente que ser percebe pelo autêntico. sotaque. Estamos quase gostando dele, ele fica Sotaque lembrando de carioca, isso. isso que é o pior de tudo. Não, Argentina com nós sotaque de sabemos que carioca. Você gosta de futebol. A mim me gusta o futebol. Sim, Sim, que claro. te passa. Mas fico preocupado porque até o Jorge Jesus, que talvez seja o nome, né? Tem uma situação ali com o Neymar, né? Mal resolvida, de quando ele jogava junto. Mas não tem que olhar pra cima? Sim, mas Não eu quero tem que ver. decidir. Mas eu quero ver. Né? Eu adoraria ver isso. Já que eu estou no centro do campo, você iria em quem? Vocês, Então, todos nós. A O primeiro nome a minha da sua vida. sugestão, que eu falei Ah. dos caras da Champions League, primeira para Vai. Guardiola, Ancelotti, Em quem- Klopp. pra Só quem- que esses Pra caras... quem que você ligaria todo dia? Até Sonho? o cara te falar Klopp? não. Você. Eu iria no Klopp com a primeira opção também. Você. Ancelotti. Você. Pepe Guardiola. Lindo. Pepe Guardiola é Guardiola. bom. Eu fico nessas duas. Mas bom, tá hoje, ótimo. acho que eu iria no Ancelotti. Tá Ancelotti ótimo. que presta... Mas acho que o Ancelotti não é esse técnico assim. Não, Todo. Puta, deixa eu explicar. Não, ele é muito bom Não, também. ele é bom pra caramba. O time dele não tem jogado bem, tá? Ele é o melhor
que consegue pegar os caras que ele tem e fazer todo mundo Jogar. Né? É um baita técnico. O sonho Ele meu tem seria liga o com o Guardiola. brasileiro, né? Mas o Guardiola agora, os caras vão falar que o Guardiola já... Ih, Guardiola já era, o time dele não ganha nada. O Mas Ancelotti ele não visualizou e Só- ignorou com ó, sucesso a mensagem da Só gente. rapidinho com relação ao Ancelotti. O Ancelotti. Se o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que eu não me lembro o nome dele, como é que ele chama mesmo? Como é que O Dinaldo. Isso, Dinaldo. esse moço aí. Se ele esperar um pouquinho, dia 26 desse mês, o Ancelotti cai. pode estar desempregado. Depois do Arsenal. Não, porque tá numa situação coletado, difícil, Ele tem a final da Copa do Rei com o Barcelona. que é no dia 26. E o Campeonato Espanhol ficou difícil, 4 pontos do Barça. Do Barcelona. Tendo que tirar um confronto direto de 4 gols. Com quantos Tá? jogos? Faltam 7 jogos. 7 jogos. Se esperar um pouquinho, dia 26, perder os dois, ele pode estar pode desempregado. Vamos Tá? secar, então. Você acha vamos que ele não vai secar. pro Mundial? Ah, Se ele perder, tá fora. se ele não ganhar a Copa do Rei, Perdeu eu o acho Espanhol. difícil ele virar contra o Arsenal. Também acho muito difícil. Mas é o Real Acho Madrid. Não, possível. mas É o Real Madrid. Madrid, É o Real exatamente. Xabi Alonso está de sobreaviso, hein? Se ele- Xabi Alonso como técnico do Real. Se ele for eliminado os 3, Kleber, ele vai ser mandado embora. De repente, espera. Vamos secar, mais um pouquinho, vamos né? secar. Eu prefiro pois é. muito mais Sabe ele o que é? do que o Jorge Jesus. É que muito eu fico- mais. Ah, Ah, com sim, certeza. sim, Com sim, certeza. Mas ele vai chegar, ele vai precisar conhecer, ele vai precisar Tem falar 3 um pouco convocações mais. até a Copa, lindão. Eu sei, 3, é muito. uma, 2, pouco. É, então. Mas ele vai justamente. precisar, ele vai ligar pro Falcão, que é o parceiro dele, Sim. o Paulo Roberto, Falcão, que vai dar umas dicas, vai não sei o quê. Eu acho que e acho que ele é rápido em entender. Pô, vocês acham que o Rodrigo e o Vinícius não vão jogar no time? Claro que vão. Claro. O Rodrigo não vai ficar dormindo. Mas talvez seja o que você já falou aqui hoje, os caras que a gente vê lá, jogando lá. Exatamente. Então, justamente. Exatamente. É Acho isso que que a nós ideia é Ele esperamos vai aqui. saber. Ricardinho, amigos, eu preciso fazer o seguinte, porque a gente, né, acabou indo pra seleção já de cara, e eu quero contar com a participação de você. Culpa do Ricardinho, me atropelou. E tô te convidando, já tomei tudo, hein? Ou seja, Vamos- o próximo convite, Não vai aparecer, né? eu posso ser convidado de novo. Você não, Gostei, você- gostei. Kleber Machado, a gente separou aqui, aliás, já para convidar todos vocês que estão com a gente na live aqui, a gente separou aqui alguns highlights do Kleber Machado, nosso convidado de hoje, e eu quero que você participe conosco, manda pra gente qual foi o momento do Kleber Machado que mais marcou. Você que acompanha o trabalho do Kleber Machado, você que é fã, tá no roteiro, eu vestida, sigo ordem. Pedrão, bota pra mim no telão pra gente acompanhar junto com a nossa audiência. Queria que você comentasse. Solta o primeiro, eu quero que o Kleber fale a Mas visão. tem áudio ou não tem áudio? Vamos Tem áudio, descobrir né? agora. Vai ser legal o Kleber falar sobre essas situações que a É, gente a gente- sempre vê, mas não sabe a visão dele que tava lá, né? A seleção do México e agora outro empate 0-0. O jogo entre do Sul contra a seleção do México e agora outro empate 0-0. Você ficou O incomodado, né? jogo Não entre ficou muito feliz, É não. porque você tá focado ali, Não, né? só avisei, só querendo olhar pro cara, porque que eu ia fazer? Tô falando, eu vou falar pro cara, porra, você deu tempo pra quem? Vem cá. Hoje eu faço Hoje você assim. faria isso. Não, acho que eu falo, vem cá. Quer aparecer, vem cá. Não, eu faria assim, vem cá, mostra de novo a sua mão aqui. Mas Hoje. é falha da galera que não... Não, sabe o que é isso aí? Isso aí, pelo jeito, é jogo internacional e é posição. É. O cara passou. E o mais interessante é que o cara deve ser mídia, porque. Sim. Tô querendo ver quem tá ali do lado, não sei se é o Marcília. É o Marcílio. Eu acho que é jogo de Marcílio. Copa do Mundo. E o Dá a cara, impressão de ser mesmo. e o cara foi só engraçado. Que legal. Mas tira o foco, né? Você tá ali fazendo uma baita... Ah, mas eu fui bem. Não, a reação do Kleber é ótima, né? Olha pro cara, mas era ele como fuzila que o cara ele com ficou os meio olhos. confuso. Ali, um olhar fala mais Não, do que eu mil muito palavras. Não fiquei confuso. Eu só pensei, falei, o que eu vou falar pra ele? Não, eu não lembro, nem lembrava disso. Eu vou falar pra ele assim, pô, você é bom. Mas você foi muito bem. Se é hoje muito mais contraído, Eu puxo se é aqui ele. na Record, tu puxa ele. Vem cá. É isso mesmo. Vem cá pra sua mão ficar conhecida no Brasil. É isso aí, inteiro. é isso aí. Bota outro highlight do Kleber Machado, por favor, Pedrão. Essa camisa da Argentina aí não dá certo, cara. Isso aí me irrita. Me deixa em filhão, paz, né? cara. É Do bonita. filhão, né? A Gi gostou. Essa é bonita. Obrigado. Essa é bonita. Vai, enquanto ele vai lá. Já tem? Então vai. Taca pau.
São Paulo não se achou na partida e o segundo tempo foi muito ruim. A gente vai falar daqui a pouquinho da expulsão. Por que foi ruim o segundo tempo? Só pela ausência do Luiz Fabiano? Não deve ser. Não. Acho que o São Paulo esqueceu de jogar e se preocupou muito com o lado emocional. Entrou na provocação dos argentinos, não soube lidar com excesso de faltas, muitas vezes violenta, e por isso acabou esquecendo de jogar. E me diga uma outra coisa. Pra mim, isso aí não estava no ar. Agora, olhando assim, me parece que aqui conta mais a realidade dos fatos. Isso aí é uma coisa simples. Você tinha... Hoje, a gente faz jogo assim, né? Todo mundo juntinho. Assim. Antigamente era assim. 2 E vinha e 2. Então, eu estou aqui falando com ele, e aí o cara já avisou. Ele vai falar o que ele tem que falar, e depois é o Ricardinho. E ali, provavelmente, nós já estávamos falando, os caras assim, tem que trocar, tem que botar o outro. E ele não parava, e eu fazia pra ele, vamos, enquanto tava essas imagens aí, eu falava pra ele, vamos. Aí quando ele fazia, eu fiz assim, só pra falar, pô, vou dar uma cabeçada pra você. Agora, eu tenho muita dúvida, de verdade, que a cabeçada foi pro ar. Muita dúvida. Tá. Eu acho que a cabeçada escapou de dentro. Porque você tá vendo, ó, ele não tá olhando pra câmera, ele não reagiu. Vocês estavam no off ali, né? Eu acho que a gente estava em off e era só para ele sair. Mas enfim. Faz sentido. Se acertasse a cabeça no cara, ele ia te chamar de bananão. Não acertaria Ofensa jamais. muito forte. O empurrão que eu dei nele ali, eu dei um empurrão no ar. Mas eu dei um empurrão no ar. Porque isso pode ter acontecido assim. Quando você faz jogo fora, você tem um delayzinho. Perfeito. Então eu estou olhando para o monitor e o monitor está com a imagem do jogo. Até aparecer a minha imagem Já no foi, monitor, né? eu já É isso. estou no ar. É isso. Então, o empurrão que eu dei nele era exatamente a mesma situação. Sim. Eu precisava trocar. E ele não saía. Eu falava, sai, e ele não saía. Aí eu empurrei ele para puxar o Marcília. Quando eu empurrei ele, a câmera veio. Quando a câmera veio, aí eu percebi, eu falei, Marcília, este empurrão seria cartão amarelo. Genial. Genial. Você sabe. Isso aqui é muito bacana, porque as pessoas não têm essa percepção. E a gente aqui faz rádio, né? Essa é de rádio. Total. Marcília, cartão? mas É o rádio, é o pensamento do rádio, é muito rápido, né? Tem mais uma, né, Pedrão? Coloca pra gente ver. Ataque com o Marcos Rocha. A abertura na direita. Chegou o Dudu. Cruzamento. O Bandeira caiu. É feio rir da desgraça dos outros, dos acidentes dos outros. Mas é que na hora que a bola foi no Dudu, eu fiquei olhando pro Bandeira que eu achei que a bola fez uma curva por fora. Quando eu olho pro Bandeira, palavra tinha de bandeira. Não, tá o Bandeira de um lado e a bandeira do outro. Esse é o lance que o Fábio saiu do gol e o Rony bateu cruzado e foi a primeira oportunidade do... Bandeira, né? A abertura na direita, chegou o Dudu, cruzamento, o Bandeira caiu. A trava da Não chuteira tem como não rir, né? É. Não tem como. Ele foi pra Vou falar pra você, essa é pra cartão vermelho. Mas isso aí, então não é, sabe por quê? Isso aí é coisa recente. Sim. É no Allianz. Não sei de que ano que é, mas é recente. É no Allianz. O Kleber eu tá falando que é recente essa. É recente. Eu não sei de que ano que é. É mas porque o assim, Rony tá com a 10 Rony ó. com a 10. É, exato. Essa é recente. Allianz, né? É Allianz. E é grama mas sintética legal, já no Allianz. É com quem o jogo? Fluminense? Fluminense. Então, isso é recente. O que eu quero dizer para vocês é que esse tipo de reação já faz parte de um relaxamento, de um jeito mais descontraído Traz de uma fazer. leveza, Uma nova maneira de se transmitir futebol. Você acha que é um que novo isso é momento na isso. comunicação? Eu acho que sim. Por exemplo, se eu tivesse 10 anos antes, 15 anos antes, talvez eu não falasse nada. Eu continuaria lá com o lance. Você ia ver o Bandeira caindo ia e ver o vida que Bandeira segue. caindo, só se eu não aguentasse e risse, Tá. mas eu ia continuar e depois a gente ia mostrar o Bandeira caindo. Acho que passou a ter. Por essa interatividade mais rápida, para os caras Tudo muito continuarem, rápido hoje, né? mandar hoje, agora, daqui a pouco, uma mensagem reclamando da gente, falando bem da gente. Imagina. O negócio ficou mais assim, descontraído. E até foi uma preocupação das próprias emissoras de transformar o negócio. Mais humanizado. Mais light, né? É uma coisa mais próxima de quem estava vendo, isso, menos é isso. distante do que Perfeito. quem estava vendo. Perfeito. Você tentar fazer você conversar um pouco mais. Isso a gente sempre fez, né? Por exemplo, eu sou quase incapaz de dizer vocês vão ver. Eu sempre digo você, porque eu acho que você está falando. A gente aprendeu meio a fazer. Nós estamos falando com um cara, com uma pessoa.
A pessoa pode estar em 200 na sala, mas eu tô falando com ele. Eu não tô falando com vocês, eu tô falando com você. Lógico que tem hora que a gente pluraliza, é necessário, mas eu acho que isso foi ficando um pouco muito mais. E nós temos que tomar cuidado para não fazer disso uma balbúrdia, uma bagunça, uma brincadeira interna. Não adianta nada eu chegar aqui e falar assim, o óculos dela é bonito, e ninguém tá vendo o óculos dela. Sim. Não, eu ia até perguntar, depois que, por exemplo, chegou muitas essas transmissões, a própria Casa TV, entre outras transmissões na internet, a gente sente que eles estão trazendo mais humor durante a transmissão dos jogos. E eu percebo que a TV tá tentando trazer um pouco disso. Você sentiu alguma diferença com essa chegada? Eu acho assim, eu não consigo ver, honestamente, na essência, eu não consigo ver nada de muito diferente no modo de transmitir. Tá? No modo de transmitir, que eu estou dizendo assim, o que o narrador faz, o que o comentarista faz, o que o repórter faz. Eu acho que aproximou um pouco mais, abriu um pouco mais para uma conversa, para uma brincadeira, mas se essa brincadeira for exclusiva não de só minha, de excluir quem está vendo, não é legal. Se ela for inclusiva, é bom. Legal. Se ela for só interna, eu não acho bom. Porque assim, em 1998, nós fizemos uma Copa do Mundo que a gente achou que a gente foi muito bem na Copa. Eu, o Casagrande e o Wright. A gente fez quase todos os jogos. Eu fiz muitos jogos com eles. E um dia nós conversando, a gente estava fazendo uma transmissão mais solta, mais leve, em 98. E aí nós próprios, você não tinha nem nascido. Da França. Aí nós próprios um dia falamos assim, só vamos tomar cuidado pra gente não tirar onda com o sanduíche que o cara comeu antes do jogo. Porque isso Senão não ninguém é vai inclusivo. entender. Piada interna. Isso Perfeito. não é inclusivo. Perfeito. Né? Então, assim, eu não sei se a Cazé faz uma transmissão diferente na essência. Por exemplo, ele estava fazendo comentário na TNT. Foi pro campo. Eu acho que ele rende muito mais no campo do que ele rendia como comentarista. Sim. Porque ele conseguiu, assim, ele é ótimo, genial, ele só acerta. Não, tem dia que eu tô vendo Claro. e não gosto. Me xinga, né? Xingo, claro, Obrigado. como você a mim. Mas isso é natural. Claro, faz parte. Natural. Agora, sim, me parece que ele rende muito mais como um repórter que sabe observar o campo, o que está acontecendo no jogo, porque ele sempre foi repórter, Perfeito. e consegue acrescentar um tom de análise, uma sugestão de análise, porque ele viveu uma experiência como comentarista. Essa onda é que eu acho que é uma onda mais recente. Um entendeu? pastelzinho. Ele falou, você- até brinquei com a minha mulher, perguntei se ela não queria ajudar. E aí eu não tinha entendido que ela tinha ajudado. Até onde eu tinha entendido, ela não tinha ajudado. Mas eu concordo, acho que o Veiga hoje chegando, voltando, ele é banco e há tempo ele tá pedindo esse banco. Eu acho que o problema não é nem tirar o Felipe Anderson pra deixar o Veiga, que você tinha perguntado. Eu acho que o Felipe Anderson, ele tem uma função que o Veiga não tá conseguindo fazer nesse time que o Abel montou agora. Então o Felipe Anderson, ele cai na ponta, ele cai na direita, ele tem um pouco mais de velocidade, por incrível que pareça, que o Veiga, ou pelo menos tem O mostrado Veiga não mais. tem essa movimentação, Então, né? exatamente, versatilidade, exatamente. O Veiga, ele fica mais... Ele até, a ideia é, Veiga, busca a bola, quebrar a linha, ou fica entre as linhas pra receber essa bola de costas, girar e achar o jogador livre. Mas nem isso ele tem feito. Então, assim, a gente tirou esse jogador referência de meio de campo pra trazer dois jogadores que flutuam, buscam a bola, quebram a linha e não necessariamente estão centralizados ali. Então, eu acho que o Palmeiras começou a jogar muito melhor nessa disponibilização aí que ele colocou no time. O Palmeiras, Romão, precisa ter duplas em campo. Duplas. Tirando a zaga e o lateral, que é absolutamente normal, se bem que hoje ele tem um trio de zagueiro com apenas um lateral, mas ele tem que voltar a ter duplas. Dividir Falando funções. de duplas e voltando o Murilo, o Mikael, quem que você escala? Porque agora tá com três Então, zagueiros aí que tá. bons, hein? Eu tenho um desenho meu, é apenas uma predileção minha, tá? Isso não é presunção de entender mais ou menos do que ninguém. O Abel que fala, eu entendo muito. O Abel, ninguém quer seu cargo, fica tranquilo. Não é porque o cara é jornalista, não é porque o cara tá aqui do outro lado que ele quer seu cargo. Não precisa ficar melindradinho, dizendo, eu entendo mais que vocês, tá tudo certo. Só que as pessoas têm o direito de fazer uma análise justa, elas têm o direito de estudar futebol e também de mostrar alternativas que é bom pra todo mundo ouvir. Como é ótimo pra gente te ouvir quando você quer falar com muita seriedade de futebol, sem nenhuma presunção e arrogância. Como seria ótimo se você também pudesse ouvir outras mentes ao seu lado, e mentes que pudessem te trazer essas novas ideias,
e voltar a te dar aquilo que você tenha perdido nesses últimos tempos, que é a meritocracia, que é o que ela falou muito bem. O Palmeiras é um time que tá com cadeira cativa, e ele tem que voltar a ser o time da primeira passagem do Abel, que a gente brinca com o Velho Testamento, que ele escreveu o livro, que é aquele time que, meu amigo, se precisar mudar de acordo com o adversário, vai mudar, eu vou jogar assim, eu vou jogar assado, não tem formação pronta, mas existe um padrão, né? E dentro disso tudo, o que eu falo é, o que tanto o torcedor do Palmeiras sonhou recentemente? Ter um camisa 9. Ter uma dupla de ataque. Há muito tempo o Palmeiras não tinha uma dupla de ataque. Um Edmundo Evair, um Paulo Nunes e Oséias, um Kleber Alex Mineiro. Há muito tempo o Palmeiras não tinha uma dupla. Um cara que você olhasse com aquela confiança e responsabilidade. Ele conseguiu contratar uma dupla. Paulinho e Vitor Roque tem que ser dupla. Também acho. E não trio. Porque o trio é pensando com ponta direita. Ele tem que ter uma dupla de meias que pode se tornar uma trinca de meias. Por quê? Recua um pouco. Estevão, para se aproximar com eles e formar, quem sabe, um trio de ataque. Mas o Estevão recuado pode ser uma dupla ou um trio de meias com Felipe Anderson, o Maurício e o Evangelista. Ah, tem o Maurício nisso, hein? É o Maurício. Tá voltando. Quando se machucou, era o melhor jogador do time na temporada. E você tem um primeiro volante que é o Emiliano, que sem bola, esse time pode jogar com Tá o Maurício, bem demais, que pode ser o Felipe Anderson, que fazia isso na Lazio, ele recuava para se tornar um terceiro homem de meio campo marcando, e o Evangelista, que naturalmente é o segundo volante. Então, Romã, eu adoraria que o Palmeiras jogasse num desenho assim. Se eu falar bobagem agora, me corrija. Tá. Mas a sua ideia é meio o conceito da seleção argentina ali, de povoar. 4-4-2. Ou O 4-1-3-2. segredo tá no meio campo. Exatamente. Porque, presta atenção, com esse time aqui que eu, na ideia que eu tenho, tá, de você formar essa escalação aqui, o Paulinho e o Vitor Roque, não sei se dá pra ver, mas esse mostrar mostra aqui, lá que eu vai vou falar. explicando. É isso. Nessa escalação assim, Romã, que eu defendo essa ideia, o Paulinho e o Vitor Roque, pela agilidade deles, naturalmente eles vão buscar o espaço pelas pontas, como eles vão se fechar. Paulinho um pouco que fez. É dois caras de Entendeu? movimentação. São dois- caras que vão Vamos jogar achar o solto foco aqui. e não necessariamente porque o cara tá alinhado ali na frente. Exato, obrigado. Não é porque o cara tá alinhado ali na frente Valeu, que ele vai Pedrão. ficar dentro da área. Esses caras vão jogar soltos. Eles vão jogar sem referência, mas se apresentando pro Até momento porque final. o futebol deles é assim, né? Exato. Movimentação. E outra, o melhor momento do Paulinho na vida foi com o Hulk jogando nessa formação. Aí você tem o Estevão, que pode ser tanto meia, como ele pode ter a liberdade de abrir por fora, pra direita, e aí entra o Felipe Anderson por dentro, o Paulinho pode sair. Olha o que você consegue mexer de movimentação. O Evangelista, ele faz tanto uma meia pela esquerda, como jogava no Bragantino, como ele pode ser um cara que joga de segundo volante. E você tem o Emiliano ali, né? E aí, naturalmente, os laterais pra apoiar. Então você pode atacar ao mesmo tempo com o Evangelista, Estevão, Felipe Anderson, Paulinho e Vitor Roque, mais um lateral, você pode atacar com 6 e se defender com 9 jogadores. Esse time aí funcionando vai ser Maravilhoso. difícil pegar. Exato, Gi, essa escalação aqui. E ainda tem um detalhe que eu vou provar pra vocês aqui dentro do que eu defendo. Como que o Palmeiras ganha um baita de um elenco, cada um fazendo a sua função. Eu cravo isso. Com essa formação, esse Palmeiras fica encardidíssimo. Tá encardidíssimo, ele briga por tudo. Bate o- tranquilamente de frente com o Flamengo. Não, tranquilamente, tirando o Mundial, Ah, que é uma é, utopia, é. mas briga por tudo. Pode ser até o do final do ano, que tem ainda a Intercontinental. É. Agora, olha uma diferença aqui, tá? Aqui eu coloquei o Marcos Rocha e o Giai. Na zaga, você ainda tem um Gomes e o Mikael. Mas, se fizer um esforço, Naves, então você tem 5 zagueiros. Palmeiras tem que ter um lateral esquerdo, eu não confio no Vanderlan. Eu, particularmente. Também não, Então, também sabe? não. Eu não confio, então. Beleza. Então, temos aqui um lateral. Emiliano, Aníbal reserva. Concordo. Evangelista, Rios ou Alain, que é ótimo, esse menino tem... Exato. Eu ia falar, ele lembra muito o Danilo jogando. Exato. Felipe Anderson ou Maurício, aqui na direita, tá? Estevão ou Veiga, Paulinho ou Luigi, Thales, ou se o Palmeiras quiser comprar um mais experiente, e o Facundo aqui no lado direito do Vitor Roque. Foi como entrou no segundo tempo. Olha só como o Cadê o Palmeiras Veiga aí? ganha. O Veiga, O Veiga tá não junto com o com o Estevão Estevão. ali, é. Olha como o Palmeiras ganha elenco em todas as posições com a condição de, mantendo esse sistema, ele não perder a qualidade do jogo. Dá pra E rodar a, e a tranquilamente. saída, Só e faltou a o lateral, saída. né? Só volta lá- Porque ninguém. Sabe o que acontece, Torto? Eu sei que tô falando muito, mas só pra explicar. Não, não, Sabe o que não, acontece? gostei da sua Faltou o análise. Facundo nesse time, né? Facundo tá aqui em cima, tá. no Vitor Roque. Sabe o Tá, que você quer acontece? o Flaco. Todo. Então, o Flaco eu nem coloquei. Mas se quiser colocar, tá bom. Olha a ingratidão, olha a Tá? ingratidão. Não. Decidiu vários já. Isso aqui. O melhor camisa 42 da década. Isso. Esse time aqui, ele ganha elenco,
ele ganha uma formação sólida, todo mundo pode ser versátil em sua respectiva posição e vai fazer com que o time não tenha queda brusca de desempenho porque ninguém joga improvisado. Perfeito. Minha questão é só o prazo de validade aí que o Do Rocha? o Estevão vai vazar. Chega o Veiga. E aí o Veiga, você acha que... Ou então você busca outro. uma outra O Estevão alternativa. meio Que o do ano, Palmeiras tá de Chelsea. olho no meia pro Mundial de Clubes, né? Você acha então que esse derby é meio que um norte pro que o Palmeiras pode fazer na temporada? Sim. Tem que ser. É o que eu falei nas luz lives, né? ali, ó, Pega o recorte do clássico e é só dali pra frente. Agora, falando do futuro próximo, aliás, muito próximo, e aliás, fiquem ligados que estaremos na transmissão internacional e Palmeiras amanhã, 7h30, aqui no Link Sport Clube. Vocês ouviram o que o Torto falou? Eu vou repetir, hein? Só que assim, ó, tudo bem aqui, que isso... ó, Link Aqui, Sport ó. Clube Internacional e Palmeiras. Vocês não podem perder, Aqui, hein? ó. Aliás, galera, sejam bem-vindos, a galera que tá colando, a galera que veio pelo Facinca e tal. Se inscreva no canal, dá o link Se inscreve também. no canal, ativa o sininho, deixa seu like, manda um superchat pra nós. E é o seguinte, rapaziada, avisem seus amigos, tem muita gente chegando hoje, acompanhando aí, fiéis seguidores do Facinca. Avisem seus amigos, tá começando aqui uma nova história no Link Sport Clube, de segunda a sexta-feira, meio-dia, conto com a audiência de todos vocês. E temos a live às 18 também. Agora, o Facinca... Vai lembrar que isso aqui é apenas uma ideia minha, humilde minha. Mas fez- O não, Abel lúcido, não lúcido. pensa assim, Lúcido, tá? posso falar? Infelizmente. Lúcio, muito bem. Gostei. Agora é o bem. seguinte, pedreira amanhã. Como é que você Porra. vê, pra mim, o jogo da rodada disparado? Como é que É você o pior vê jogo do Palmeiras do ano. Inter... Como é que você vê o Inter do Roger Machado Muito primeiro bem. e esse confronto, né? É o Comparam pra melhor esse Roger jogo, tá? Machado O Roger Machado ele é Roger, bem sim. subestimado, Então, cara. mas Eu você acha acho que ele um tá baita no técnico. prime dele agora, no Internacional? Ah, ele encaixou um baita time. Eu vou falar o que eu já falei da última vez. Se o Dorival pode comandar a seleção, por que o Roger Machado não? Valeu, gente. Obrigado. É verdade, é verdade. Senta aí, mas... É Não verdade. para, Não. Gi. Mas, Roma, aquela coisa. Passaram Vocês tantos emocionam caras que- pelo momento. Vocês pegam um momento do cara... O Roger é um que nem baita o Felipe técnico Luiz. há um tempo. Ah, o Felipe... Ontem eu tava ouvindo os caras Increscente. falar de Felipe Calma. Luiz. Calma, gente, calma. Mas assim, Jogo de amanhã. pro Palmeiras é a maior pedreira do ano depois da final com o Corinthians. Porque ele pega o até agora, adversário né? embalado em casa, Vai ser joga um grande futebol, o Inter. Você tem um time muito versátil lá na frente, com o Borré, com o Valência, Velocidade. com o Wesley, o Alan Patrick Time voando intenso, baixo. né? Bruno Henrique, quem diria, né? Se surpreendendo de novo no futebol, experiente ex-Palmeiras, meio campista. foi muito bem quando esteve aqui, né? Duas boas laterais, principalmente o Bernabé, que não foi bem no último jogo, mas é um lateral que o Palmeiras ficou até de olho para ver se não daria certo com o Inter, acabou dando certo. Vitão. Então o Inter tem um time extremamente respeitável. E o Inter tem um jogo de futebol. Rocher. Baita goleiro. O Inter tem um estilo de futebol que incomoda o Palmeiras. É um time de muito toque de bola e de muita circulação entre linhas do meio campo. Só 2 pontos. Primeiro, você perguntou sobre a virada de chave. Eu acho que o Pedrão separou aí um vídeo pra gente colocar. Bota aí, meu. O vídeo o pré-jogo do Palmeiras contra o Corinthians, eu acho que a virada de chave tá muito também na postura. Você já tá com o vídeo aí, Pedrão? Pode rodar. É importante abrir o marcador a nosso favor. Eu já vos disse que é uma vantagem muito grande. A equipa que faz golo primeiro tem muita vantagem a seguir. Até porque depois o adversário vai ter que reagir, vai ter que sair de trás, vai ter que nos dar mais espaços. Uma coisa que o Abel sempre fala pra gente, a melhor forma da gente proteger uma vitória. Vamos pegar do iniciozinho? Vamos lá. Então, mas no final ali ele fala também, eles bem antes de entrar no jogo, que o Abel dá uma chamada do tipo, a gente tem que jogar, é uma final, é o jogo. Muito ele que disse que os clássicos não eram finais de campeonato, agora ele já tá entendendo que um Palmeiras e Corinthians é sim uma final de campeonato. pro torcedor. É isso que tá me chamando a atenção. O Palmeiras tá muito morno, cara. Nessas atitudes. Mas inclusive a torcida, Tá deixando a torcida tá ficando morna, o elenco tá verdade, morno, é verdade. a declaração do treinador é morno, a representação, infelizmente, da presidente é completamente aquém daquilo que é Daí não vou nem falar aqui. Clássico derruba daquilo treinador. que é Muita a coisa de essência jogo. do Palmeiras. O palmeirense é visceral, Roma. Vamos assistir, tá no ponto. Então Taca vai. pau. É importante abrir o marcador a nosso favor.
Eu já vos disse que é uma vantagem muito grande. A equipa que faz gol primeiro tem muita vantagem a seguir. Até porque depois o adversário vai ter que reagir, vai ter que sair de trás, vai ter que nos dar mais espaços. Uma coisa que o Abel sempre fala pra gente, a melhor forma Todo mundo se ajudando. Encher o peito, coração de energia positiva. Então, aí, ó, Marcos Rocha, todo mundo falando. Então, acho que assim, a postura do Palmeiras mudou a partir do vestiário, dentro do vestiário. Eu só tenho uma observação em relação. O Corinthians também posta muito vídeos assim, acho bonito. Inclusive, fez até um documentário da final da Paulistão. Mas quando o time perde, ninguém mostra o que aconteceu no vestiário. É a mesma bosta. Quem vai mostrar, né? É a mesma merda. Os caras colocam lá, vamos ganhar, não sei o quê. Quando o time ganha, verdade, aí Arthur. eles postam. Falam, pô, foi por isso. Só que eles fazem quando É verdade, é o verdade. time perdeu de 5x0. Se for antes do time tomar de 5x0, tá mesmo negócio. Ou não, né? Ou tá um puta clima ruim lá no vestiário, é melhor não postar. Tem coisas inusitadas, tem o Neymar vestido de Batman, às vezes parece umas coisas. Que é o que você gosta. Então. É o que você defende. Você É quer isso. o cara chegar de peruca, tudo. E tem É a uma cara outra do coisa. Tortorelli. Eu acho que o Palmeiras precisa urgentemente ir atrás de um goleiro. Urgentemente. Não que o Everton não preste, mas a gente precisa de um goleiro novo. Sério? Sério? Seríssimo. Já tem uma... Exato, precisa ter uma sombra aí pro Everton, porque Você acha que o Lomba não faz essa função de goleiro reserva? Ah, não. Eu queria tanto um acho que o Lomba Lomba é no mais Corinthians. velho do que o Everton, certo? É a mesma idade. Então, eu não acho que... o Lomba, eu gosto dele também. Acho que ele deve ser importante ali no elenco. Mas já precisa ter uma sombra ali. O Everton já não tá mais performando como performava. Pênalti que não pega nunca. Eu sou super grata a tudo que ele fez. Acho que ele é um bom goleiro. Teve suas fases excelentes. Mas eu acho que o Palmeiras já precisa começar a se movimentar para trazer um novo goleiro. É um goleiro mais ou menos na linha do que era o Fernando Praz, né? Que era um goleiro decisivo em pênalti, decisivo em jogo também. O ciclo foi se encerrando do Praz também. Exatamente. Para mim, o Praz foi maior do que o Everton. Eu também acho que o Praz é mais goleiro que o Everton. Você pode até questionar assim, tecnicamente, no jogo, em alguns momentos, o Everton é um cara mais versátil que o Praz. Joga Mas com o pé. agora, goleiro mesmo, em questão decisiva, o Praz é um cara histórico, né? E o Abel tava no falta assinar até o final do mandato da Leila, é até dezembrão. O que você acha? Estão falando de ciclos? E aí? Ô Torto, é aquela coisa, o problema não é o Abel sair. Eu não tenho apego a personagem. Eu tenho medo de quem são as pessoas que vão tomar a decisão. Exatamente. De quem entraria no... Porque se você tem uma diretoria que é segura, que ela é participativa, que você vê uma atuação no bastidor do futebol com muita segurança, você entende que, infelizmente, vai se encerrar um ciclo do Abel e, naturalmente, vai chegar alguém na rabeira que vai ter uma mínima capacidade, uma condição de leitura desse elenco do Palmeiras e tudo para fazer com que a performance seja o melhor possível. Que não é o caso, eu não consigo confiar em Anderson Barros, em Leila Pereira. Eu não consigo. Também. Não consigo. Acho que esses caras estão escorados numa muleta muito perigosa. E né? falo mais, se o Abel já deu essa letra aí que deve sair no final do ano, acho que o ciclo se encerra e se ele sair, que saia por cima, já tem que estar estudando pra ontem uma reposição. Pra agora. Exatamente. E com estilo de jogo parecido, enfim, não dá pra mudar da água pro vinho também. Isso é planejamento, né? Exato. Você tem que estar já alguém no mesmo perfil, ou perfil que atende Tudo o se elenco. demora no Palmeiras torto. Porque quanto tempo se demorou pra contratar um atacante de peso, um volante pra vaga do Danilo, que até agora não tem ainda. O Emiliano tá começando a ter a performance, a gente não sabe o que vai ser. O Aníbal chegou, caiu de produção, mas demorou-se quase 1 ano e meio pra você contratar um volante. A vaga do Scarpa, que era uma vaga cirúrgica pro meio campo pro Palmeiras, tá aberta ainda. Também acho. Aquele meia pela esquerda, o Evangelista, tem uma característica diferente do Scarpa. Ele é mais um cara de retenção do que de progressão. Então, assim, você tem lacunas no elenco do Palmeiras que se demora justamente pela diretoria e que, além de tudo, quando foi tentar investir no mercado, investiu em jogadores que não tinham esse nível. Eu acho que o 9 demorou muito pra chegar. O Danilo, pra mim, ainda não chegou ninguém à altura Não, pra repor. igual o Danilo, esquece. Nem sei se consegue, mas deveria tentar achar alguém parecido. E o Scarpa também, eu concordo. Superchat! Opa! 5 gostamos. cruzeiros. Aí melhorou, Gostamos. 5 já 5 compra uma cruzeiro, foto. hein? O Shaunari fala Facinca, esse esquema é o mesmo do Ramon Dias, com Exato. losango no meio e dupla de ataque no Corinthians. Exato. Tá te perguntando se então você tá confirmando. Gosto muito, eu acho que é um esquema versátil. Quando tá completo com ele, né? Complementa, quando tá completo com Garro, etc. Caio Paulo fala, Roger não aguentou no Palmeiras, imagina na seleção. Acho que isso é pra agir. Passagem do Roger Machado no Palmeiras, mas será Não que... foi ruim não, viu? Foi o pontapé ali pro Palmeiras. Depois que ele sai... Filipão.
Exatamente. Sai o Roger, vem o Filipão e faz o time ser campeão brasileiro em 2018. E o time tava bem com o Roger Machado, não é que também que tava numa draga. E o Caio Ele classifica Paulo... com a melhor campanha da Libertadores. O Palmeiras isso. classifica em primeiro, né? Isso E aí ele, infelizmente, depois ele vai até a semifinal eliminado pelo Boca. É isso mesmo. Fazer o quê? O Saia daqui. Caio Paulo... Cara, quando tem Palmeiras e Boca, eu tenho vontade de matar o Roman, cara. E eu tenho que ficar vendo ele postar. Eu vou no Allianz, escondidinho, ficar ali vendo. Não, ele posta, Ele gosta, que ele ódio, gosta. cara. O Boca é odioso. Estamos na má fase, estamos na má fase. Eu não quero essas má O fases. problema é que o Boca A na fase má do Boca fase... Então essa má fase do Boca, ele chega na é, semifinal do Mundial do nada. Do nada, assim, puta, tô aqui. Exato. Ó, Tipo, e o- não tá pra Sul-Americana classificado, mas tá no Mundial. Não, Só é o bizarro, Boca. é isso. O Caio Paulo continua falando que se ganhar amanhã é campeão brasileiro, pode printar. Calma. Aí emocionou. Isso não é hein? nem a essência do palmeirense, esse Não, comentário imagina, aí. não, isso ao contrário. O Marcos Balduin Rodrigues falou: o Abel não vai mexer no time se estiver bem. Ele pode até dizer o contrário, mas duvido que mude. Tomara. Tem muita bravata, né? A partir da manhã a gente vai saber. Tomara que não. Não tem por que mexer. O time tá começando a encaixar e de uma forma muito positiva. E ele complementa: Palmeiras passou por uma reformulação, tem que dar tempo para o time encaixar. Acho as críticas exageradas, mas uma coisa ficou clara: a saída do Veiga melhorou o time. Tanto que o pessoal aqui tá dizendo que banco, né? Se for o caso. Eu acho que a questão não é nem que se a crítica é exagerada ou não. O Palmeiras tinha uma obrigação, mesmo com a reformulação, de jogar um pouquinho melhor. Dava. Porque não é que o Palmeiras reformulou e trouxe 12 porcarias, 12 bagres. Não. Jogadores melhores, né? Times bons. O Palmeiras investiu 440 milhões de reais, Romano. Sim. Entendeu? Sim. A cobrança é por isso. Olha que legal que o Caio Paulo fala aqui. Essa bancada tá mais equilibrada que o Real Madrid nos últimos anos. É que o jogo do Real Madrid contra o Arsenal marcou a galera. Tomar gol de falta do Rice. 2. O cara nunca fez um gol de falta na vida. Aí ele pega contra o Real Madrid numa Champions, faz 2 golaços. Não é que ele fez 2. Ele teve 2 negócios absurdos, né? 2 negócios absurdos. E eu não sei se a magia do Real Madrid, esse lance do time imbatível da Champions, vai ter que entrar muito pra conseguir Vai ter reverter, que rebolar amanhã. Ô, Tortinho, aproveitando que você tá com a palavra, e agora mudando um pouquinho a pauta do programa, queria falar um pouquinho do extracampo do Corinthians, porque o bicho tá pegando, a gente pode ter notícias bombásticas, dependendo do andar da carruagem. O bicho tá pegando em vários sentidos, né? Teve ontem a reunião do Core e as contas, para serem aprovadas, precisam ser apresentadas e tal. E tem muita coisa faltando aí, né? Então, a ausência do Augusto, a ausência das contas, Porque preocupa. ele tinha datas que ele já deveria ter apresentado. Não, isso já foi pro Então, já foi tão pro empurrando ralo, com a já bola. foi Sim. pro ralo há muito tempo. Já protelou, já era para ser apresentada, não foi, aí deram uma nova data, não foi, não sei o quê, e aí chegamos aí de ontem, né? Teve a data dia 10 também, enfim, na quinta-feira última, né, dia 10, também não foi apresentado nada. E são contas que já estão sendo contestadas. Tem um dado aí que preocupa muito, que a dívida cresceu na gestão Augusto em 700 milhões. Então precisa ver onde está isso. Paralelo a isso é algo do clube, né? Isso é algo interno do clube. Paralelo a isso, tem o lance que já é o caso de polícia, que é da Vai de Bet, que ontem quem prestou depoimento, e vão falar, hein, eles estão prestando depoimento como indiciados. Até então eram testemunhas, agora indiciados. Indiciados não, investigados. O indiciamento pode sair agora. Eles, nesse momento, eles são só Investigados. Dependendo do que acontecer, podem sair como indiciados. Segundo a apuração do Thiago Salazar, o jornalista Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva, existem, segundo ele, fontes ali ligadas à polícia, ao delegado, que o delegado tem convicção que existem vários indícios, mais do que suficientes, para o indiciamento de Marcelo Mariano, diretor administrativo, que acabou ontem, né, ele foi depor ontem, né? O advogado dele falou, não, depoimento, tá tudo certo, provamos. Né? Só que, segundo o próprio Salazar, não é bem assim. Hoje tem o Sérgio Moura, que era o diretor de marketing. Sim. Amanhã, o depoimento mais aguardado, que é do Augusto Melo.
que, aliás, precisamos ver, né, se ele vai... Ele precisa comparecer. O Augusto Melo falou, respondo tudo, tô tranquilo, só que ontem ele tentou adiar, viu? Tentou adiar. Foi negado. O pedido foi negado porque os caras querem encerrar o inquérito pelo menos até o começo de maio. Então não tem como. Ele vai ter que depor amanhã. E o Yunque Lee, que era o advogado, o diretor jurídico, né, que estava no caso, com menos gravidade, enfim, era só aquele cara que deu o aval. Complicadíssima a situação. Pelo menos o que a gente ouve nos bastidores, que é complicadíssimo. Chegou um momento que até então, não, isso daí eu não posso ser empichado porque isso daí ainda está sendo investigado. Se nem a polícia sabe, nem a polícia sabe, já estamos chegando nos capítulos finais. Cara, então amanhã, depoimento importantíssimo do Augusto. E eu vou falar pra você, cara, é complicado pra um clube, por mais que falar, o cara tá indiciado. Isso daí ele tem todo o direito da defesa, o direito à defesa todo. Mas você ter no clube um presidente indiciado num caso desse, de patrocínio master... Aí ele tem que se afastar. O bom precisa se cara, afastar. Tava vendo aqui, o Mariano, que já depois, foram mais de 3 horas depondo. Sim. Aí hoje... O Marcelinho que foi afastado, mas continua lá, viu? Tá. Continua lá, o diretor administrativo tá lá, tá rondando lá. Hoje quem depõe é o Sérgio Moura e aí amanhã a cereja do bolo que é o Augusto Melo. O Augusto. Eu acho que a partir de quinta-feira ou sexta-feira a gente vai ter um cenário mais completo para saber os próximos passos do Corinthians. Porque já existe um processo de impeachment que, obviamente, até pela força da opinião pública e pela torcida mesmo que teve presente e tal, não sei o quê, ele indiciado, ele perde muito apoio popular. Isso daí vai ser difícil. Vai ter a galera do vamos esperar ser julgado. Mano, não dá. Você tem um presidente indiciado. Mas você sabe que eu vejo pelo movimento da torcida do Corinthians, ela, infelizmente, ainda está preocupada só com o campo. Ela só vai se manifestar se o resultado do campo não acontecer. É verdade. Se acontecer problemas dentro de campo, o time passar a não jogar bem, começar a tomar porrada, etc., aí vai canalizar no Augusto. Se os resultados acontecerem como a gente tem visto, né? Título paulista, tudo bem, perdeu o clássico, porra, mas volta a ganhar, vai ficar brigando pelo título brasileiro, eu tenho certeza que a torcida não vai comprar essa ideia. Isso é muito mais movimento interno da renovação e transparência dos ex-políticos e aliados do próprio Augusto. Aliados do próprio Augusto que agora estão a favor do impeachment, Exato, né? Ele entendeu? foi perdendo, então é muito mais uma questão interna, essa força, do que da arquibancada. Mas enquanto a arquibancada não entender que se o interno não funcionar, se a base do Corinthians Claro. não estiver funcionando, não vai chegar muito mais longe aí do que um título paulista. E o Facinho, que ele entende, ele acompanha por muito tempo o Corinthians como setorista. Muita gente liga o Facinho com o Palmeiras, mas ele conhece muito bem essa parte interna, né, do Corinthians, esses bastidores, que funcionam muito assim, né? O Corinthians tem o pessoal da Renovação e Transparência, o grupo que se formou do Augusto, e o lance aí do Romeu Tuma Júnior, que ele começa a ganhar força a partir do momento que as coisas vão ficando ruins pro lado do Augusto, né? Não, o Romeu Tuma Júnior, ele circula dos dois lados. Sim. Ele já circulou na oposição, como já circulou na situação. E ele foi apoiado por presidente do conselho pelo Augusto. Exato. Ele entrou lá pelo Augusto. Então, assim, você vê que o Corinthians, ele vive uma articulação política em que as pessoas não dão tempo para as outras conseguirem ter o sucesso devido para tentar tirar de cena alguns personagens que ainda hoje são mais fortes do que a prática deles. Que a gente pode ter que falar o nome dele, que é o André Sanches. Não tem jeito. Cara, a minha percepção é que o Corinthians tem um dono indireto. Não, sim. Lembra, a gente recebeu lá na rádio, na época da eleição, os 2 candidatos. O André Sanches também foi. O André Sanches era um dos candidatos. Não, tô falando do Augusto Melo. O Romeu Tuma foi. Sim, mas e o... Como é que era o... você tá falando nessa última eleição. Agora. Nessa última eleição. Foi o Gobi... Foi o Mário Gobi, o Augusto... Não, agora essa última era o André Negão e o Augusto Melo. É que são tantas eleições André e a gente Negão, tá sim. tanto tempo nisso. A gente recebeu o André Negão e o Augusto Melo, e recebeu o André Sanches também. Isso. Cara,
ali você já percebeu uma turbulência, cara. Ali no momento da eleição, antes de Não existe ficar definido. projeto, Romã, existe E eu quero de lá cargo. pra cá, não teve um dia de paz, cara. Foi uma bola de só. neve. E aí vai de bet, e aí, mano, tipo assim, eu não tô muito... eu tô bem pessimista. A nebulosidade de Sabe como... Sabe o que eu vejo, Facinca? É um barril de pólvora Pô. que já tá prestes a explodir e tá muito próximo. Eu não vejo um final feliz pra Na isso aí. verdade, ele já explodiu e tem um segundo barril do lado pra explodir também. Mas eu acho que a gente vai ter, como eu disse, notícias bombásticas em relação ao extracampo do Corinthians. Se ele sair de lá indiciado, mano... E toda essa questão financeira do Corinthians, eles poderem continuar contratando a rodo como tem feito, devendo, assim como outros times, também é muito preocupante e também pra mim vem de uma base aí do futebol brasileiro que erra pra caramba. Vamos acompanhar. o crescimento da dívida, né? É o crescimento da dívida. Agora, o RCE... tem algumas notícias boas, né? A RCE do Corinthians está para ser aprovada. Isso daí, que é a centralização, né, das dívidas e tal. Isso daí pode dar um respiro na parte financeira, mas desde que seja administrado. Porque o grande problema é esse crescimento da dívida. Uma administração que pegou, óbvio, uma herança maldita, Estamos falando de quase 2,700 bilhões. Isso. Contando com o estádio. É muita coisa. É muita coisa. Isso é um negócio colossal. Isso é mais que PIB de um país, cara. Não, é... Coisa assim, bizarra. Como já vem sendo dito há muito tempo, é impagável, cara. Então. É impagável. Ô, Tortinho, agora vamos falar de futebol, né? Sim. E aí, depois desse derby, como é que fica o Corinthians? Você acha que deu uma balada ali na estrutura? Porque foi um placar mentiroso, né? Cabia mais, entrou na roda com direito a olé. Não entrou em campo, não foi para Barueri. O time entrou desfalcado e foi passear. Agora, bom, encara o Fluminense, que está ali vivendo uma lua de mel com a chegada do Renato Gaúcho. O Fluminense que vem de bons resultados, né? Mas não jogou nada. Jogou nada contra o Santos, mas achou um gol. Mas a boa fase tem isso também. Tem. É aquela bola que também. Nem sei. Desvia no zagueiro e entra. Exato, é isso. Meteu 5-0 na Sul-Americana, jogando bem, sobrando, e contra o Santos jogando mal, mas conseguindo resultado. E aí o Corinthians tem duas boas notícias que podem rolar para amanhã. Na sua defesa, principalmente, que é as voltas, né, de Gustavo Henrique e o Anrileri pela lateral esquerda. Isso pode fazer total diferença na defesa do Corinthians. Obviamente, melhor ainda se voltasse o Hugo Souza, não vai ser o caso. Então, o Gustavo Henrique é o melhor zagueiro que o Corinthians tem dos 6. Tá ali, precisa ver, possivelmente ele deve fazer dupla com o Ramalho, o zagueiro com a marcação EAD, a distância, e o Anrileri, que é o único lateral esquerdo que Esse cara é presta bom. que o time tem. Muito bom jogador. Muito Desde bom os tempos jogador. do River Plate. Muito bom jogador. E aí, enfim, vai encarar o Fluminense, força da torcida, ingressos esgotados. E acredito, o Corinthians tem tido sorte com o Fluminense. Tem tido bons... o retrospecto do Corinthians com o Fluminense é positivo, mas vai ter que jogar a bola, vai ter que acordar, porque esse é o momento. O Corinthians tem 2 jogos ali para vencer. Fluminense em casa e o Sport na Ilha do Retiro. Aí sim o Corinthians volta ao pelotão de cima, porque essa derrota contra o Palmeiras fez o Corinthians descer muito, né? É assim, né? O campeonato de pontos corridos, ainda mais no começo, é assim. 3 rodadas, né? O Corinthians, se quiser alguma coisa, e nessa folguinha de Sul-Americana e tudo mais, são 2 jogos, para mim, ganháveis. Mas vai encarar o Fluminense, que tá com a autoestima, né, recuperada aí com a chegada do Renato Gaúcho. Lua de mel com o Renato Gaúcho. Tá. Ele é um cara que chegou Tem bem. identificação com a torcida, não tem como, né? Tem. E o Fluminense tem um bom time, cara. É um time que é um time que ainda é meio envelhecido, mas é um time que tem boas opções. O Cano voltou a fazer gol, o time voltou a se encontrar, o Ganso voltando ao time, enfim. O Fluminense é um adversário físico. Um adversário... Agora, o Corinthians tem que aprender, e pra mim ele tem que dar uma solução a esse meio campo sem o Garro. E esse cara vai precisar ser o Carrijo. O Coronado não consegue ser. Não, o Carrijo é espetacular. Pra mim, atividade aqui na América do Sul hoje, se não for o melhor, peruano. Se não for o melhor, um dos 3 melhores jogadores, facilmente. Jogando bem. E o Corinthians tem que dar ao Carrijo a função
da qual o Garro executava. Ah, mas o Carrijo é um cara que gosta de buscar um pouco mais o jogo. Eu acho que o Corinthians mata o Carrijo. O Carrijo era ponta, pô. O Carrijo era ponta direita. Sim, jogando no Sport Portugal há muito tempo. No próprio Al Hilal quando jogou com o Ramon. Mas o Corinthians tem que deixar o Carrijo para ser esse enganche. Entendeu? Esse cara que vai fazer a ligação do meio com o ataque. Porque no jogo contra o Palmeiras, como a marcação do Palmeiras estava muito forte, ele estava praticamente fazendo uma função de primeiro volante. E aí o Corinthians ficou completamente acéfalo. Por quê? O Palmeiras bloqueava o Carrijo lá no campo de defesa, a bola não chegava no ataque e o segundo tempo do Corinthians foi completamente morto. E coitado do Bidon. Isso que eu ia falar, Deram esse BO pro Bidon, não adianta. Entendeu? Exato. O Bidon Coronado você não pode contar nunca. Que exato. possivelmente não deve voltar amanhã. Então é o inverso a ser feito. O Corinthians tem que trabalhar com o Ranieri, o Martinez e o Bidon trabalharem, né, nessa força motora para deixar o Carrijo circulando entre linhas. É a única solução hoje para essa ausência do Garro que o Corinthians não sabe jogar sem ele. Deixa eu falar aqui o provável Corinthians, vocês me falam o que vocês acham. Matheus Donelli. Para raio de gol. Não, é o Eu goleiro. acho injusto botar na conta dele É o goleiro. os 2 gols. Ele ainda Não. fez umas defesas no último jogo. Eu Cara, vou repetir. tava encoberto. Eu vou repetir o que eu disse ontem. É o goleiro Leite Moça. Bateu, tomou. Mas não. É o seguinte. Mentira, mano, isso aí não é justo. Não, o que eu falei ontem. Mas ele é para-raio de gol, cara. Ele não teve Chama, culpa né? nos gols. Mas se fosse o Hugo Souza lá, principalmente no segundo gol, os caras nem chutavam de lá. Nem chutavam de lá. A diferença é É a que confiança. quando você tem um cara acima da média, tipo o Neneca, Confiança. Vamos tocar e vamos o entrar. Hugo Souza, ele faz uma defesa milagrosa, isso dá aquela, né? O Cássio nos tempos segurança, antigos. né? Você não vai chutar no Cássio de fora. O Hoje você problema é chuta que em a qualquer diferença lugar. entre o Donelli e o Hugo Souza é muito grande. Ah, não. Não que o Donelli seja ruim, mas existe Não uma existe. distância Não ali. tem como. Não dá. Bom, Mas, enfim, seguindo, Matheus Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Anrileri, Ranieri, Carrijo e o Bidon, Romero, Memphis e Yuri Alberto. O Martínez, né? A ausência do Martínez. O Romero tem que ser um jogador de segundo tempo. Eu também acho. Eu entendo A galera é fã. Não. esse fanatismo pelo Romero, artilheiro da Nena. Ele é um cara muito emblemático. O Romero é subestimado pelo Corinthians e pelo torcedor Eu não corintiano. acho. Eu acho que ele é Eu acho que é o superestimado. contrário. É, Eu acho que por eu parte acho que da ele não é torcida- valorizado quanto deveria. não acho. Acho Eu que a acho. empresa valoriza mais do que deveria. Eu também acho. Vocês acham que Eu ele é acho. superestimado? Eu acho que a idolatria. Eu acho que ele é subestimado. Eu acho que ele merecia mais reconhecimento. Eu acho que a idolatria dele é mais pelo simbolismo do Romero do que ele faz realmente em campo. Primeiro que não tem bola perdida. Isso já me agrada demais. Pô, que é um bom, cara né? que come grama. Não, mas nem todos são assim. Eu sei. Mas ele tem que se sobressair em alguma coisa, né? É um Porque cara que entra em jogo e decide. Isso aconteceu 1 milhão de vezes. eu não acho, não. Depende do jogo. Se for uma Sul-Americana, ele pode decidir. Não, eu acho que é um cara Paulista. que faz a diferença. Não, à toa é o artilheiro lá. Romão, mas não por isso ele tem que ser titular. Você pode ter esse cara no banco. Ele é uma alternativa Tudo pra bem, mudar é o jogo. uma bela alternativa. Ele pode entrar pra ser um ponta, entrar pra jogar É como jogador de centroavante. segundo tempo. Exato. Assim como o André Silva é pro São Paulo e por aí vai. Pra mim, é jogador de segundo tempo. Tá sendo colocado numa função ainda que não é a dele, porque o Corinthians joga com três atacantes. Ele vai ter que voltar para fazer a função. Eu concordo muito com o Facinca, até pela condição técnica do Carrídio, e por ser um cara de 33 para 34 anos, você tem que tirar um pouco a função dele de voltar, de recompor toda hora e dar essa liberdade, porque ele tem feito isso sem ter a obrigação. Quando ele entra em campo com o Corinthians pela Sul-Americana, que o Corinthians estava tendo um jogo difícil, estava perdendo e tendo um jogo dificílimo e praticamente eliminado ali contra o América de Cali, ele pega e serve. E serve tanto... o Mateuzinho, não, ficou em aquele... Não, tô falando só aquela de calcanhar. Ele mete umas 2 bolas ali pro Héctor Hernandes, que ele perde na cabeça do cara. Ele tem a condição de... Então, segura o meio-campo. Tá em casa, tá empolgado, vamos pra cima. Não. Segura o meio-campo, dá liberdade pro Carrídio. E deixa o Memphis e o Yuri se virar ali na frente, mano. O lance do Romero é que às vezes ele, por essa ânsia ali de ter esse cacuete de atacante, ele acaba atrapalhando. Cara, e você vê que maluco, né? A gente tá aqui falando de Corinthians, aí a gente fala de Romero, a gente fala de Carrijo, a gente fala de Garro, todos jogadores estrangeiros. E aí eu queria só falar 2 minutos sobre isso. Memphis, né? O próprio Memphis. Eu queria me posicionar porque eu tô sentindo que tá começando um movimento. Não vou aqui, né, chamar de xenofobia, né? Mas para mim já tá quase que beirando isso.
começou primeiro em relação a treinadores estrangeiros e agora eu sinto que estão apontando para os jogadores estrangeiros e se criando uma ideia, já de antemão estou falando que ninguém precisa concordar comigo, é a minha opinião, você pode discordar, não tem problema nenhum, mas está se criando um ambiente como se houvesse assim uma convicção que isso não pode ser bom para o futebol brasileiro. Você ter tantos jogadores estrangeiros participando dos grandes times no brasileiro, isso como algo ruim. Assim, a pergunta que eu sinto que as pessoas estão se fazendo é como isso pode ser bom para o futebol brasileiro? E eu vou responder. Cara, isso é excelente para o futebol brasileiro. Claro. Isso é excelente para o futebol brasileiro. Isso está botando, na verdade, o sarrafo lá em cima. Porque se hoje a gente pega os grandes times e praticamente todos os grandes craques, os grandes jogadores de todos os times são os estrangeiros. Vocês podem falar melhor que eu. Se a gente começar aqui a falar o nome de cada time... Sim, claro. Corinthians, tá lá, o Memphis Depay, o Garro, o Carrijo. O próprio técnico. Técnicos, que isso aí já bateram bastante. Agora estão apontando para os jogadores. Cara, hoje a realidade é essa. Mas como é que isso pode ser bom para o futebol brasileiro? Jogador brasileiro, então, que suba a régua. Lógico. E que consiga acompanhar para ter espaço nos grandes times. Os que se destacam aqui, eles vão para a Europa, gente. Se não chegar ninguém, a gente vai ficar com o quê? Quando você traz para cá jogadores dessa prateleira, todos estrangeiros, peruanos, colombianos, argentinos, você está elevando o nível do futebol que está sendo jogado aqui. E a visibilidade. Hoje os jogos do Corinthians são transmitidos para a emissora holandesa. Tem alguns países da Europa. É visibilidade. Claro. É visibilidade, cara. O Palmeiras, assim, também. Ninguém acompanhava o Campeonato Brasileiro. Tem que virar um pouco. Começou a ir para a Europa. Eu acho perfeito. Acho um retrocesso abraçar essa ideia de que é ruim para o futebol brasileiro a gente ter essa invasão de estrangeiros, porque o que a gente falou aqui no início, não lembro quem falou, o Brasil, dentro do mercado da América Latina, é o que melhor paga. Então, para um jogador peruano, para um jogador colombiano, até para um jogador argentino, a gente tirando o River e Boca, cara, não dá nem para comparar o dinheiro que tem aqui com o dinheiro que tem lá. Então, é bom a gente ter essa invasão de jogadores que elevam o nível do nosso campeonato e fazem com que os nossos jogadores, os brasileiros, tenham que subir a régua para poder ser titular do seu time. E outro mercado que é forte e que, inclusive, traz, às vezes, jogadores mais pesados do que o nosso, é o mexicano. Com times que, inclusive, já cacetaram brasileiros. O próprio Palmeiras perdeu do Tigres do México. Sim. Com o Gignac, com o Quinones. O América do México. O América já cansou entendeu? O Sérgio Ramos está no Monterrey. O Sérgio Ramos do Real Madrid. Que o goleiro ficou de costas. Exatamente. O Guzmán. Não funcionou. Tentou, não funcionou. Então, assim, você tem... e vai jogar Mundial de Clubes. Então, assim, você tem uma série de valorização em relação a esses personagens que, se o cara tiver em forma aí, tem que trazer, cara. Você não pode trazer jogador ruim. Seja do México, seja da Argentina. Como treinador. E aqui do próprio Brasil também. O que a gente cansa de ver clube contratando jogador perna de pau, pelo amor de Deus, cara. Não, e o movimento que acontece muito aqui é que as nossas revelações saem muito cedo, a gente sente essa falta e traz jogador de fora. Se pode pagar, se pode trazer todo esse movimento. E dá pra segurar, viu? Eu também acho. Dá que pra tem segurar. jogador saindo muito cedo, que não faz sentido liberar. O próprio Danilo, por exemplo, o jogador do Palmeiras, que tava voando aqui, foi pra... O Nottingham. Isso, junto com o Scarpa, né? Eu não sei se eles foram na mesma janela. Foram... O Scarpa foi depois, né? Um pouquinho depois. Então, assim, a gente podia ter segurado. Aqui ele estaria voando, jogando, talvez tendo mais visibilidade para a seleção brasileira. E, no geral, acho que vários times acabam perdendo as suas joias porque não seguram. E aí traz de fora. E aí tem que suprir essa falta de brasileiros que estão indo embora cedo. O próprio Memphis, quando ele deu entrevista na ESPN holandesa, e enfim, ele vive falando para quem quiser ouvir, que o mercado, o futebol brasileiro é uma liga muito atrativa. Isso é muito legal, isso é muito positivo. Um cara ali, o camisa 10 da Holanda, o cara fala, gente, vem jogar aqui, é muito legal e é competitivo. Porque eles têm a ideia que aqui o futebol não é competitivo. O Messi falou, cara, cheguei aqui, eu fiquei espantado. Mais competitivo da pegada, não só da parte técnica, como todo mundo fala, mas como da pegada, da intensidade. E essa ojeriza passa pelo técnico e passa pela seleção brasileira, e eu acho que é aí que o Facinca falou, se bobear o Tite volta, porque existe uma resistência.
o país do futebol vai ter um técnico estrangeiro? Mano, não, se não for não agora, não vai ser nunca. O que você pedia, Facica, de técnico? E outra- a gente Quem tem que você colocava lá, mano? Que você colocaria? Não, se eu tivesse a grana da CBF, o Klopp. É. Aí, ó. E tem Falei grana. isso aqui. E Falou. tem grana, Esse é o- tem grana esse é pra o- ir. Imagina. Falei isso aqui o dia que veio O Klopp Kleber. tá num projeto do Red Bull maravilhoso, mas tá, meu amigo, se você apresenta Uma seleção brasileira na mão Tá dele. maluco? É. Ele vai. Tem gente que acha que ele não vai. um cara ele que vai. trabalha em todos os níveis E de, posso de- falar? de- E tem que aproveitar de que infraestrutura. a seleção brasileira ainda tem esse atrativo para um Klopp Sim. da vida, para um Um Guardiola. aninho pra Copa. Porque daqui a pouco, cara, eu acompanho muito a imprensa argentina. Cara, claramente, hoje a seleção brasileira Tá em não descrédito. assusta mais ninguém. Ah, Ninguém. sim. Não assusta mais ninguém. Então, enquanto a gente ainda consegue ostentar essas 5 estrelas, trazer esses caras, porque uma hora não vai ter atrativo nenhum. As uma pessoas, hora as vai ser uma pessoas têm causa que entender perdida. que a geração do futebol brasileiro se inferiorizou muito. Ah, mas não tem ninguém. Realmente porque tá difícil achar craque diferente, jogador muito acima da média. É o que você falou, se sai muito cedo, mas também a qualidade na formação aqui é ruim. Tirando a base do Palmeiras e um outro clube, você tem bases ruins sendo formadas, qualquer jogador Eles vão entrando em ser campo. lapidados lá fora. Não, e assim, às vezes sai um jogador que não tem nem a capacidade para se tornar um grande profissional. Não, o próprio Estevão deveria segurar, gente. Tá jogando Claro. muito, mas segura. Dá pra ir muito melhor. O Neymar, ele não foi de bate-pronto, ele ficou um tempo aqui. Eu acho que isso foi um grande assertivo na carreira dele. O nível do jogador brasileiro caiu demais, eles não são mais protagonistas onde jogam, diferente dos jogadores argentinos, que 90% deles todos são protagonistas em times grandes da Europa. Sim. Né? O protagonismo dos jogadores brasileiros, ok, mas em times de média para pequena expressão da Premier League. É. O problema não é a Premier League. Eles estão em equipes que não estimulam essa competitividade e que o nível do cara não é para estar um degrau acima. Infelizmente não é. Aqui na nossa bancada, então, todos de acordo com jogadores estrangeiros participando numericamente. Eu acho que não há nem discussão em relação a isso, O Romão, nível pelo do amor de campeonato. Deus. Imagina se não tivesse, ou se tivesse 5, como era. Pra mim, o Campeonato Brasileiro tem que ser atrativo. Como os nossos principais jogadores são vendidos pra lá, eu acho que tem que ter bons nomes. Pra mim, tem que ter e tem que ser atrativo. Só pra mais mim, tá um ótimo. ponto, né? Falando sobre ser atrativo, agora para o Super Mundial, os times podem fazer um contrato só para o Super Mundial, né? Não, é uma janela de transferência só pro Mundial. Então, mas aí pode ser um contrato curto. Não. O que você pode fazer é contratar antes da janela europeia. Então, Gi, você vai ter entre 1º e 10 de junho uma janela Vai de abrir transferências só para os 32 clubes do Mundial contratarem. Entendi. Eles não podem... Só pros times. Só. específico pros Eles times do podem, Mundial. entre eles, fazer negociação e com times que não estão no Mundial, eles só podem comprar. Perfeito, tá. Entendeu? Independente, eu acho que tem um nome que o Palmeiras deveria ir atrás pro Super Mundial e que vocês vão falar que é loucura, mas o CR7, cara. CR7, tô Gi, falando, você tem tô que falando. vender Allianz Parque pra pagar, Gi. Não. Gi, você tá louco? Não, tem muita contrato gente. curtinho. Gente, exato, um contrato. Porra, Não, tem a tanto Gi, jogador. eu tenho certeza que ela tem. Ela está na mão. Ela não quer falar. Não, Sabe o vou que ela falar. tem na mão? Ah. A escritura do Allianz. É dela. E ela vai dar a escritura pro... Não, Mas não, ela, cara. ela sonhou alto Cara, agora. sim, o Palmeiras tem dinheiro. Pega alguma pessoa pra fechar junto, aí uma Puma da vida, fecha um contrato curto. Tem jogador vindo por 6 meses, 3 Mas meses, ele não tá próximo o preso próprio no Neymar. clube dele? Ele tá. Puta, ele tá jogando na Arábia, né? Certo? Você acha que ele não vem? Não, Ju, a questão toda é que assim, muito tem dinheiro, mas- alguns personagens que os valores são completamente estratosféricos. né? Falavam mesmo do Neymar. Ah, impossível. Então, Mas mas aí o Os caras já movimento- assustaram Não, com o mas Memphis aqui, ó. A mas condição que ele Gi, chegou. Porra. o movimento do Neymar tem muito a ver com o futuro do Santos. Muito a ver com a administração do Santos, com uma futura O SAF, Neymar com tá comprando o investidores. Santos, o Santos comprou. Não, mas é exatamente, aí mas é o existe- movimento da família dele. Exato, do pai, é. Então, o Cristiano é o outro mundo. O Não, Cristiano... eu concordo, é muito dinheiro, eu sei disso. Eu entendo que é muito Ele é um cara provavelmente- de 1 bilhão e 200 mil reais por ano. Mas você acha que então pra ele Reais. o dinheiro. Ó, beleza. Se você faz uma proposta pra ele aparecer, jogar uma última dança ali, jogando contra o Messi numa fase de grupo, vem por menos dinheiro. Você acha que não é atrativo? Que assim, cara, não, foda-se. Eu acho que pra ele já não mais, entendeu? Ele tá numa outra pegada. A pegada dele é ter essa grana, ele se tornou um embaixador da Arábia Saudita, agora a Copa do Mundo. Tentar bater essa meta dos 1000 gols, que estão faltando cerca de 60 gols pra Então, ele se ele conseguir. vem pra cá, ele bate assim, ó, essa meta do Não Neymar. acho. Eu acho
que não. Eu acho que não bate. Aqui ele bate. Não sei. Ô, Roman, assim, a gente tem que... Mas seria pro Mundial, né? A ideia principal é pro Mundial, trazer pro Mundial num contrato breve. Entendeu, A ideia Gia? não é dinheiro, ó, você vai ficar ganhando menos durante esses 3 meses, mas você vai ter uma visibilidade que lá você não tem. O Abel tem entrada com ele? Conhece Então, ele? sim, exatamente, tem. Eles são amigos. Aí, ó. Pô, eu não acho Não, tão não, impossível. lógico que é um negócio maravilhoso, é um nome, mas eu tô trazendo dentro da minha realidade. Ele é um cara que tá seria num algo outro... Inédito, né? O Messi só fecha com o Inter Miami por N outras questões que envolve a presença dele hoje nos Estados Unidos para ser um embaixador também de Copa do Mundo. Ele mora em Miami também. Futuramente... Foi uma escolha de vida, né? Ele Sim, ir pra lá. Trouxe os amigos pra jogar com ele. Não, e outra, futuramente, Roman, o Messi vai ter uma participação no Inter Miami também Também acho, junto com o também Beckham, acho. entendeu? Também Então, acho. assim, são movimentos diferentes que eu adoraria que a sua ideia... E, cara, eu falei Palmeiras, mas eu acho que outros grandes nomes, os times que vão jogar o Mundial, poderiam trabalhar em cima disso. É atrativo, o Super Mundial vai ser o evento. Mas tem vários jogadores do mercado que talvez não tenham o nome do Cristiano, mas que somariam-se a um Palmeiras da vida, vários outros. Tem vários jogadores. A própria participação do Messi no Mundial foi meio um mandrake o Inter Miami, né? Ah, foi. O Inter foi. Miami É uma forma de engrandecer a competição. Ainda mais que eles vão de ter sediar, o né? Soares, o Exato. time do Soares e do Messi, o Inter Miami, você fala... Não, ele foi pelo critério de ter feito a melhor campanha da fase de grupos do Campeonato Eles Norte-Americano. falaram, Falei, deixa eu não, ver pera um aqui o que eu pouquinho. posso Tem fazer meu pra ele apoio. jogar. Tem meu Ganhei apoio. a Super Shield. Nossa, que legal, lindo. Você apoia isso, Eu né? apoio, eu eu apoio. sei. Quem vê fala assim, Quem gosta nossa... de futebol apoia isso. Não, Não, tudo bem. Mas é Vai mais ser ou um menos por aí. espetáculo e tanto.